Olá, torcida vascaína, ótimo 2020 para todo mundo. Esse ano é um ano importante na vida do Clube de Regatas Vasco da Gama. Teremos em novembro eleições e dessa vez diretas. Hoje, programa especial demais, tapete vermelho aqui para duas grandes figuras do nosso clube. Vamos falar hoje sobre medicina no esporte. Ao meu lado esquerdo aqui o Dr. Egas Manuel, grande benemérito do Vasco, foi vice-presidente médico da gestão passada. E ao meu lado direito, Celso Monteiro, médico também, foi vice-presidente médico na atual gestão. Ficou ali os 3 primeiros meses, né, Celso, da administração, e depois saiu. Já falamos muito aqui sobre esse assunto, do porquê da saída de grande parte daqueles vice-presidentes na atual gestão. Então, obrigado aí a presença dos dois. O objetivo do programa de hoje é tratar desse assunto importantíssimo, né, porque não adianta você fazer contratações, você ter bons jogadores, se lá de fora a gente não tem um trabalho, né, de prevenção, um monitoramento da saúde, do físico ali do jogador. Eu vou começar, Celso, aqui com o Dr. Egas. Claro. Né, concluiu uma gestão, foram 3 anos ali de trabalho. Dr. Egas, o que é importante, na sua visão, no dia a dia ali de um departamento médico, para que a gente coloque em campo os jogadores com 100% ali da saúde deles? Hoje o futebol ele depende muito da parte da saúde. Hoje você tem 90% de preparo e 10% da técnica. Quer dizer, hoje está muito igual. Você vê um time hoje que está em voga, né, que é o Rival, tá? Aí você vê o time deles, o Gabigol, tá? Que está numa forma exuberante, tá? Mas se você comparar um Gabigol com um Romário, com um Edmundo, não dá para comparar a técnica do Gabigol com a técnica do Romário nem do Edmundo. Mas hoje o Gabigol, ele sobra, tá? O Bruno Henrique sobram, principalmente na parte física. Por isso eles fazem a diferença. O Bruno Henrique é um jogador de 28 anos que apareceu bem agora. Por que será isso? Tá? Tem muito do departamento de saúde do Rival que está funcionando. O nosso tem que ser aprimorado para chegar numa condição igual. Se você pega um Thales Magno, hoje eu acredito que tenha mais condição técnica do que esses 2 jogadores do Rival. O que falta é colocá-lo num patamar de preparação e de saúde igual a esses 2, e ele vai se sobrepor. Você citou o Romário e o Edmundo, né? Talvez os organismos do Gabigol, lá do Bruno Henrique, sejam melhores do que os organismos e corpo do Romário e do Edmundo daquela época lá, né? Eles são melhores tecnicamente, mas talvez eles aqui tenham uma resposta, né? Houve um avanço muito grande na parte da saúde. Então, hoje a saúde depende de vários fatores. Tem o fator, por exemplo, nutricional. Tá? O Romário é um jogador, quando eu estava como diretor lá atrás, em 2003, tá? E ele voltou com 40 anos e fez aquele campeonato, que ele foi artilheiro brasileiro. Era um jogador que bebia muita Coca-Cola. Tá? Isso aí foi tirado dele. Ele conseguiu jogar bem, por quê? Porque teve, na época, uma nutrição atuante. Ele mudou algumas coisas na nutrição dele que ajudaram ele a chegar jogando em alto nível naquela idade. Então hoje nós temos que ter atenção global, é uma equipe transdisciplinar. Tem que ter a nutrição, tem que ter a parte psicológica. Por exemplo, quando eu entrei nessa última gestão em 2015, o Vasco vinha de 20 jogos contra o Rival, tá? E acho que tinha ganho 3. Então, o primeiro jogo que nós enfrentamos contra o Rival, o time já entrou em campo tipo derrotado. Tá? Nós perdemos esse jogo de 2-1, um gol que a bola parou na água e o Alexandre fez o gol. Tá?
Foi uma infelicidade, mas o time entrava com medo. A partir daí, a psicóloga, eu conversei com a psicóloga na época, ela fez um filme durante de 15 ou 20 minutos, tá? Mostrando as vitórias do Vasco sobre o Flamengo. Tá? Então, todo jogo contra o Flamengo, a gente botava esse filme e dizia assim, ó, quem tem que ter medo são eles. Exatamente. Tá? Eles que têm que ter medo da gente. E mostrava o gol do Cocado, o gol do Tita, tá? As vitórias no basquete, no último segundo. E tudo aquilo empolgava os jogadores e nós passamos mesmo tendo um time que não era brilhante, nós viemos de uma série contra o Flamengo ganhando vários jogos. Nove jogos de invencibilidade. 9 jogos de invencibilidade e eliminando eles em várias competições nas semifinais e finais. Então, a medicina, o departamento médico hoje tem que ser uma equipe... vários pontos. Preparação física, fisioterapia. Tá? Então, quando eu estive lá, eu procurei manter uma equipe de alto nível. Tá? Nós chegamos lá numa época muito difícil, onde não tínhamos nem espaço, tá? E não tinha, bem precário mesmo. E foi feita uma reestruturação. Uma reestruturação. O que nós herdamos não foi por culpa de quem estava lá no departamento médico, tá? E sim pela falta de apoio que eles tinham. Tá? Eu recebi o departamento médico no primeiro dia com 4 jogadores dos juniores, numa fase que é importantíssimo ter segmento, que estavam há 6 meses esperando cirurgias de joelho. Tá? E que os médicos do Vasco, que estavam lá na época, não puderam, médicos excelentes, que não puderam operar porque não tinham recursos. Não tinham como comprar o material para cirurgia, não tinham como pagar a casa de saúde. Situação gravíssima, né? Não tinham recursos. Os jogadores esperando meses. E jogadores numa época que não podem parar, porque perdem a carreira. Quanto mais tempo, pior, né? Tá? Então, a minha primeira medida no departamento médico foi operar esses 4 garotos que estavam lá esperando há 6 meses. Tá? E o departamento muito deteriorado. Procuramos fazer um trabalho... esse trabalho de melhorar o departamento com aparelhagem, tá? Tivemos pessoas que foram importantíssimas nesse período que eu estive lá. E quando eu passei para o Celso entendeu o meu trabalho e começou a desenvolver em cima, acho que aceitou bem o que estava sendo feito e estava dando uma continuidade. Aí a gente entra agora com Celso Monteiro. Apesar dos poucos 3 meses, queria que você falasse dessa experiência, né? Essa passada de bastão, né? Da gestão do Dr. Egas e o que foi possível você deixar desenhado. Quando eu chego ali em janeiro de 2018, o meu currículo é um currículo mais de gestão de hospital, gestão de negócio dentro da unidade hospitalar. E só para ter uma ideia daquilo que o Egas está falando, o departamento médico do Vasco, se não for dois, talvez seja o maior que gaste, né? Um dos departamentos que mais gastam e não dão retorno, entre aspas, né? Um retorno que a gente não vê. Né, para você ter uma ideia, o orçamento daquele ano para o departamento médico era da ordem de 6 milhões de reais. Né, e você tinha que adequar dentro da necessidade e tudo mais daquilo. E olha o que acontece. Quando eu pego o departamento do Vasco, primeiro de tudo foi uma transição muito tranquila. O Egas, todos do departamento médico me receberam de braços abertos. E aí você pega... De novo o que o Egas fala, que o departamento médico hoje, de um clube de futebol, ele é da multidisciplinaridade ou da transdisciplinaridade, como o Egas bem colocou. Você tem todo um preparo do jogador, ele não é apenas o cara correr em campo ou ter um bom atendimento médico. Isso vai além. Né? Você tem que ter uma avaliação nutricional e um acompanhamento nutricional indicado particular a cada tipo de atleta, um atendimento psicológico para cada tipo de atleta, além da equipe, né? Porque o jogador, como nós, tem seus problemas pessoais, tem suas
pessoalidades ali psicológicas. Resistência. Exatamente. Então, e você tem toda uma equipe ali trabalhando. Eu cheguei ali, tinha psicólogo, nutricionista, preparador físico, o fisiologista de uma forma geral, o gerente científico disso tudo, que era o Alex Evangelista. Que, ao contrário também daquilo que falavam, sempre se colocou à disposição. Sim. Então eu tinha os números dos desempenhos dos atletas, você sabia qual era a chance de um atleta de maior possibilidade de lesão, qual atleta que fazia, entre aspas, assim, dava aquele miguezinho, né, que tinha chance e potencial para ir mais além no treino físico. Então, isso tudo que foi desenvolvido na gestão do Egas, junto lá com o Alex, me deu muito conforto para que eu pudesse encarar aquilo ali. É o que eu sempre falei para ele toda vez que eu via o Egas. Eu só tinha que afinar número. O processo já estava pronto. Eu precisava afinar número, que era um pouco a minha praia. Então, afinar número era tentar reduzir custo daqui e dali para tentar trazer outras possibilidades para dentro do departamento. Sim. Então, esses 3 meses, basicamente, foram uns 3 meses de imersão que eu fazia. Eu ia todos os dias a São Januário. Isso atrapalhou até minha vida lá fora, mas vida segue. E como atrapalha? Né? Mas é interessante porque você acaba fazendo aquela imersão por prazer, porque você gosta, você vai tá vendo que você ajuda o atleta, você pega o atleta que está, como ele falou, tem operar, e você às vezes não tem como operar, porque você está sem receita, naquele momento você não tem recurso, e vai atrás do presidente lá do plano de saúde para tentar baixar preço, para você colocar. Porque o que você pede? Você pede um plano de saúde para o atleta, não porque o outro não consegue, mas para tentar diminuir custo do teu setor. Né? Claro. Então, quando você pega o Vasco da maneira como ele pegou e da maneira que eu peguei, eu tenho certeza que eu peguei muito mais um filezinho mais azeitado do que ele pegou. Ele pegou mais osso do que eu, não tenho dúvida. Mas essa transição, ela deveria ter se mantido. Sim. Essa situação de que você mantivesse o Capres para manter e daí até aperfeiçoar-se. Né? Não é você chegar simplesmente e achar que teus conceitos que são os melhores e você abandona. Muito, né? Tanto é uma verdade que no momento em que você vai ver que o Alex Evangelista sai, né, contestam isso muito aí fora. No momento que o Alex Evangelista sai, o número de lesões aumenta. A gente estava falando antes de começar o programa que em 2018 o Vasco perdia jogadores no primeiro tempo por questão muscular. E não era um jogador, não. Muitas das vezes, 2 jogadores no primeiro tempo. O técnico, acho que ainda era o Jorginho, segunda passagem dele. E ele não tinha o que fazer. Ele ia pro vestiário, pro intervalo, com menos 2 jogadores por lesão. Tem um detalhe que, assim, e foi nítido, e o Egas vai saber exatamente. A crioterapia parou por um momento. A crioterapia parou. E no momento que ela faz essa parada, começa a acontecer esses números fatídicos aqui. Eu não tô nem... O Egas sabe o que eu estou falando. E quem entende do assunto, sabe? É claro, o Vasco teve, naquele momento, início ali, teve lesões ali de luxação, de fraturas, que foram acidentais. A gente tem que entender que esportes de alto nível têm impacto. Claro. Né? O trabalho que deveria ser mantido, infelizmente isso não foi. Sim. Infelizmente isso não foi. Sem querer, a gente... Porque existe toda uma ética, né? No meio profissional. Eu não sou médico. Então eu fico à vontade, até como torcedor, de me queixar do seguinte. A gente não pode ter jogadores parados tanto tempo no departamento médico, né? Parece que agora o Ramon está com uma oportunidade para voltar, parece que vai estar no banco, relacionado para domingo, né? Jogar durante o Campeonato Carioca. Assim, você tem hoje, pela evolução tecnológica, você já consegue apurar o atleta que vai se lesionar. Você já sabe disso. Né? Você já tem meios para se fazer isso. Né? O Egas sabe muito bem daquilo que eu estou falando. E da mesma forma que o Vasco deveria, e muitos outros clubes no Brasil deveriam fazer isso, é escutar um pouco mais
o departamento médico antes de contratar jogador. Isso é um detalhe, isso, você está investindo milhões. Não é barato um jogador desse. Isso vai no cofre do clube. Não importa de quem seja o jogador. Sim. O que importa é que você não pode fazer... Ninguém faz um investimento, vamos colocar aqui sério, né? Você não vai comprar nada na sua vida, ou faz até um investimento, uma aplicação financeira, se você sabe o histórico do que você faz. E é exatamente um jogador de futebol. Procura saber histórico de lesão, como é que ele está, quantas cirurgias ele fez, por que ele está fazendo. E você vai reduzir a possibilidade de você contratar errado. Mas acho que o caso do Ramon não passa por essa má avaliação. Foi justamente o pós-cirurgia dele, né? Foi né? Entre 18 e o ano passado, eu acho que aconteceu alguma coisa. Existem tipos de lesão, vários tipos de lesão no esporte, né? Então as lesões musculares, elas hoje, como o Celso falou, a gente pode prevenir e saber quem vai ter uma lesão e tentar prevenir. E quando tem a lesão, fazer uma recuperação rápida com tratamento intensivo. Isso era feito na minha época. Se você levantar as lesões musculares, as que tiveram foram rapidamente solucionadas. As lesões de entorse, de ruptura de ligamento, essas demandam um tempo necessário, quer dizer, um ligamento anterior tem que ser 6 meses no mínimo, então tem aquele tempo necessário para a recuperação. Tá? E tem todo o procedimento também. E tem também as lesões degenerativas, que são aquelas que são inerentes à idade. Então o jogador de futebol, ele, quando já chega a uma certa idade, ele tem um problema dele de joelho crônico, tá? Ele tem um problema tornozelo crônico, que ele vai sentir dor se ele for forçado a jogar sempre. Um exemplo, nós tivemos um jogador que foi contratado, que a gente sabia que ele não ia conseguir jogar todos os jogos, porque ele já tinha uma idade e tinha um comprometimento crônico, tá? Mas teve que ser contratado, o departamento de futebol quis contratar, sabia que ele não ia jogar sempre, tá? Mas prefere, porque é um jogador de alto nível e naqueles que ele jogar ele pode fazer a diferença. Mas esses jogadores que o departamento de futebol, o técnico, pede e quer, eles têm uma orientação do departamento médico e a gente deu para 2 ou 3 jogadores que ia dar problema, que eles não iam jogar todos os jogos. Como hoje vai estar tentando contratar jogadores que pode acontecer a mesma coisa, porque são jogadores de idade, que já operaram várias vezes, entendeu? Então você tem que saber o custo-benefício. Você contrata um jogador desses, tá? E faz contrato, tá? De 2, 3 anos, tá? Você está gerando um custo que o benefício vai ser muito pouco. E entra um pouco até exatamente nisso que ele está falando, pegando esse gancho. Você pode fazer até o contrato de 1 ano, tá certo? Mas se ele tem a lesão no contrato de trabalho, pelas regras de trabalho, ele vai ter que continuar. Dependendo de como as coisas aconteçam, o DM vira uma bomba nuclear. Uma bomba nuclear, porque a gente dá o alerta, olha... Tá? Mas eu queria falar que uma coisa que eu queria falar é que o Celso falou, quando eu cheguei lá tinha nada. Tá? Então a gente começou a fazer o Capres, depois nós fizemos um departamento para o pessoal da base, tá? Uma fisioterapia para o pessoal da base, depois nós fizemos uma fisioterapia para o pessoal do basquete paralímpico. Eu comecei a atender o remo na Lagoa. Tá? Olha como o departamento médico foi ampliando. Aí depois eu pedi uma sala para nutrição, poder preparar, tá, os suplementos dos atletas profissionais de base. E eu não tinha. Tem que ter o posto um posto para os adversários, para a torcida adversária. Quer dizer, é uma coisa muito complexa, tem que ter as ambulâncias dentro do campo, então, e fora outras coisas. Tá? Então não é uma coisa simples. Eu não sou administrador, eu sou gastroenterologista e hepatologista, médico, eu vivo de medicina. O Celso ia ser uma
ótima, porque ser uma evolução. Como administrador, ele ia dar continuidade. E ele começou a dar essa continuidade. Quando eu tive o primeiro contato com o Celso, apresentei a equipe, eu fiquei feliz. Depois ele me chamou 2 ou 3 vezes, a gente conversou e disse, pô, beleza, estou tranquilo. Fiz um trabalho que eu acho que foi bom e o Celso vai desenvolver. Era esse o objetivo, né? Era esse o objetivo. Mas, como tudo no Brasil, de repente, tira-se a pessoa, tem que se mudar tudo. E se mudou. Eu não concebo, por exemplo, em 2008, ver garotos que vieram da base terem câimbras aos 20 minutos do segundo tempo. Isso aí não pode. Eu não concebo garotos hoje acabarem o jogo e caírem em campo deitados exaustos. Tá? O adversário, eu vejo os caras saindo tudo rindo e fagueiro. Todos os tá? times que enfrentam E os nossos caem dentro de campo. Parece que vieram numa batalha... Todos os times que enfrentam a gente, enfrentam inteiros, como a gente diz, né? Correm o tempo todo e acabam o jogo. Exatamente. E você vê isso em resultado objetivo no campo. Porque o que acontece? O Vasco cansou, como ele está falando, de tomar gol no final de jogo por falta de concentração e principalmente por falta de preparo. Exatamente. Nós fizemos um programa no ano passado com o Maurício e o Renato, que foram as pessoas que iniciaram, estiveram no início da atual gestão à frente do Remo. Sim. E eles relataram aqui um absurdo, isso para mim é um absurdo, acredito que vocês também pensem dessa forma. Hoje, os atletas do Remo dormem no porão, não comem na cozinha. Para mim, o lugar de se comer era na cozinha, mas fazer comida e também se comer, mas não, eles comem no porão, próximo do nível ali do esgoto, ali da lagoa, etc. Que condição esse atleta do Remo vai ter de saúde, insalubridade total ali, no nível, ele dorme, come no nível do esgoto, no nível do asfalto ali. Então, nenhuma condição, né? A gente tem que partir do princípio seguinte, todos nós temos, todos os profissionais, sejam eles que ramo forem, têm os seus instrumentos de trabalho. O atleta, o instrumento de trabalho dele é o corpo, é a saúde, como o Egas está falando, é a saúde. Se você, e ele também mais do que nunca, não se previne quanto a isso e não se enxerga todo esse contexto, né, e que os outros, o em volta dele, o entorno dele não dão o apoio para ele, fica muito difícil. Sim. Né? Fica muito difícil. Você vê um atleta, você não está falando de um remador qualquer, você está falando de um atleta de ponta. Sim. Né? De um atleta de alto nível. Exatamente. Então ele tem que comer bem, estar bem alimentado, na qualidade, estar bem descansado na qualidade, para ele poder render, tanto no treinamento quanto na competição. Com risco até deles pegarem algum tipo de bactéria, algo assim, porque eles dormem e comem no nível do esgoto da cidade. Você vê que um simples detalhe que recente está acontecendo, o problema da água, pô, isso tem que ser analisado o tempo todo. Bom ponto aí, como todo mundo na cidade já sentiu esse cheiro e esse gosto ruim, isso pode estar até acontecendo no clube de futebol. Sim, a água que está chegando ali. Claro. Quando eu cheguei no Vasco, essa última gestão, o Gatorade, ele vem num pacote e tem que ser diluído numa quantidade tal, tá? Como era feito o Gatorade? O massagista pegava aquele balde lá do negócio de fazer Gatorade, enchia água da bica e jogava o pó. Aí tinha um massagista do infantil que achava que ficava mais gostoso e ele adicionava um açúcar? Não, ele mais concentrado. O outro achava que ficava melhor, mais diluído. Ou seja, não tinha padrão nenhum numa água que eu não sabia de onde vinha. Claro, pô. Tá? E num recipiente que, brincadeira, eu não beberia aquilo naquele recipiente. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, quem tem que fazer isso é nutricionista. Claro. Entendeu? Quem tem que preparar isso é o nutricionista de acordo com o que manda, é o que ele está falando do básico. O básico é o beabá. Aí diz assim, isso influi? Influi. E outra coisa,
o jogador inteligente, a família que eles aceitam. Agora, tem, infelizmente, aquele grupo de jogadores que são limitados e que acaba que, entendeu? Se desvirtuam. Mas mesmo assim tem acompanhamento psicológico, tem tudo para tentar mudar. Mas, infelizmente, da mesma forma, acontece o Egas também sabe disso, também tem um overtraining. Ou seja, você faz todo um preparo, você está ali. Então, o Evandro, atleta, está todo ele acompanhado e monitorado dentro do clube. Aí o Evandro, atleta, pega e acha que não, o treino dele não tá, ainda está bom. Eu preciso fazer um tratamento de fisioterapia lá fora, um treinamento físico com outro. E aí ele não informa isso para dentro do DM. Aí o atleta se lesiona. Você não sabe por que ele se lesiona muitas vezes, porque ele está na tua regra e ele está tudo certinho. Como é que ele se lesiona? Faz o overtraining. Hoje, a saúde, ela tem muito a contribuir no esporte. Você vai no basquete americano e vai ver lá como é que eles são preparados. Futebol americano, tá? Vê se tem alguém subnutrido. Não tem mesmo. Pelo contrário. Entendeu? São atletas de alto nível, tá? E seguem a cartilha Segue a cartilha. Então, hoje, você vê assim, compara o time hoje do rival, que todo mundo está babando, com o nosso de 98. Sim. Ou o nosso de 2000. Tu vai olhar e vai dizer assim, tá de brincadeira, né? Tu tá de brincadeira, tu não vai comparar nunca. Não tem nem Mauro Galvão, Juninho, Euler, Romário, Edmundo, tu vai dizer assim, tu tá de gozação. Agora, o que que acontece? Eles estão realmente vencendo no preparo. Você vê que o Flamengo faz gol aos 45, aos 48, entendeu? Então, está sobrando em campo, na saúde. Nós tínhamos um aparelho lá que era a criossauna. Esse aparelho, ele foi, o evangelista conseguiu que fosse o primeiro do Brasil a ser instalado em São Januário. Nós trouxemos, eu até fiquei meio assim, 180 abaixo de zero, tu vai matar jogador aí dentro, tá? Ele, não, isso aí tá tudo bem, trouxemos a criossauna. Então, nós fazíamos a criossauna. Essa criossauna foi dada por comodato e o Vasco teria a chance de comprar em 36 prestações de não sei quanto, tá? Quando o Celso saiu, foram lá, tá? Não cumpriram o contrato, não sei o que aconteceu. A empresa veio, pegou a criossauna e tirou a criossauna do Vasco. Adivinha para onde? Vou dar uma chance de alguém adivinhar para onde foi essa criossauna. Pois é, né? Foi pro lugar do clube que se destacou em 2019. Entendeu? Então, você vê, nós tínhamos já ponta. Nós cedemos já ponta para o outro. Eles copiaram tudo que a gente vinha fazendo. Tudo. Se você for ver o negócio lá deles de eles copiaram o CAPES. Acho que a gente só copiou deles os salários. A gente só copiou deles os salários do departamento. Entendeu? Então, meus amigos, o papo está maravilhoso, mas infelizmente televisão é uma coisa chamada relógio, tempo. Eu estou tranquilo que o Celso agora vai me levar na churrascaria, pagar o churrasco. Por isso que a gente gravou esse programa. Doutor Egas, obrigado aí pela presença. Eu sei que a agenda aí é difícil, aí o dia a dia da tua área médica é difícil. Celso Monteiro, companheiro do nosso grupo Identidade Vasco, muito obrigado. Tamo junto. E eu quero dizer que eu testemunhei, eu trabalhei no clube, então eu testemunhei tudo o que o doutor Egas falou aqui, testemunhei a transição para o Celso e tomei um susto naquela fatídica sexta-feira, aonde foi anunciada a saída de quase todos os vice-presidentes. Fiquei, como torcedor, frustrado, porque a coisa estava andando. Como profissional que era da época ainda, também mais ainda, porque eu testemunhei o trabalho, testemunhei a continuação, aquele início da continuação do que estava sendo feito, do que vinha sendo feito. Então, tudo que foi falado aqui aconteceu, e infelizmente se perdeu tudo isso, né? Mas
temos a chance aí agora, no fim do ano, de repente, recolocar o Vasco no trilho e o Vasco voltar a ter uma estrutura, uma condição, não só na área médica, que é talvez a principal do clube, porque sem saúde não se faz nada direito. Não tem desempenho. Como nas outras áreas do nosso Vasco, que é importante. Torcida vascaína, obrigado mais uma vez. É apenas o primeiro programa de 2020. Que o Vasco consiga fazer aí um campeonato carioca honroso. Quem sabe ganhar um campeonato carioca de novo, né? Ganhamos na gestão do Dr. Egas aí em 15 e em 16. E que a gente consiga um ano inteiro aí melhor do que foi 19, do que foi 18. E no final do ano, você, torcedor do Vasco, que é sócio, agora a eleição é direta, escolha aí, pensa direitinho. Vai ter muita água ainda para passar debaixo dessa ponte aí nesse rio, né? Nesse rio não, mar, né? Que nós somos navegadores. Navegadores, exatamente. Navegadores, né? E que a gente seja feliz que o Vasco tenha um futuro melhor. Um abraço, você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva, né? Dê seu like aí, compartilhe aí o link do nosso canal para poder a gente crescer mais e mais. Um abraço aí.